Sejam bem-vindos ao nosso Viva Bem pela TV, pela internet, pelo nosso KTV Live, que é o aplicativo que você baixa aí no teu celular para ter acesso a tudo que está acontecendo aqui em tempo real, onde você estiver, com o Dr. Barreira do SEONC, que já chegou e é para falar com os homens. Nossa audiência masculina sempre nas alturas também, gente que compartilha as nossas conversas, que vai lá, se manifesta, manda bom dia, manda recado. Bom dia, Dr. Barreira. Bom dia a toda a equipe do SEONC, que é óbvio, só aparece no Viva Bem se for para contar novidade, dizer algo novo, trazer aquilo que está lá no topo da lista nos grandes centros como referência em tudo que é tecnologia para a medicina. Para os homens se libertarem daquele tabu, do toque, para ter um diagnóstico preciso de próstata, a gente já teria então algo assim infalível, uma alternativa? O que é isso nesse contexto? O que tem para contar, Dr. Barreira? Então, Vanessa, na realidade, o SEONC hoje está trazendo uma nova tecnologia que auxilia muito no diagnóstico do câncer de próstata, que é a ressonância multiparamétrica de próstata. A gente vai estar comentando algo mais a respeito disso durante o decorrer da entrevista. Mas isso não substitui, de maneira alguma, os exames de triagem, os exames preventivos, que são basicamente o toque retal e o PSA. São exames simples, são exames feitos corriqueiramente, incluídos na consulta, não tem custo adicional nenhum, são exames importantes. Mas, claro, existem avanços tecnológicos no diagnóstico da doença, e é isso que a gente vai estar comentando hoje aqui. Qual é o nome desse aparelho que tem chamado a atenção, que já está sendo usado, que é disponível até para o SUS? Eu tenho ficado a par um pouco de tudo isso, mas a gente precisa espalhar esse tipo de informação, porque as pessoas precisam de detalhes para elas saberem o quanto a gente sim se esforça numa cidade de interior para deixar mais acessível para todos aquilo que... Para trazer uma tecnologia de até pouco ponta. tempo não existia. Justo. Bem, a ressonância de próstata já é um exame que já tem alguns anos, porém a sua modalidade chamada multiparamétrica, e essa é a novidade. Na verdade, ele é um exame que ele analisa outros parâmetros que não só a imagem pura e simplesmente. Esses parâmetros são ditos parâmetros funcionais. Então, eu analiso a biologia, o metabolismo do tumor. Basicamente, a gente analisa, a grosso modo, para poder explicar como é a circulação sanguínea dentro do tumor. Normalmente, a próstata tem uma circulação sanguínea padrão. Quando essa circulação está muito aumentada em determinada área, existe a suspeição se lá não pode existir algum tecido que demande uma maior quantidade de sangue, que normalmente são tumores, Então, ele, além de analisar a imagem, ele analisa a circulação, a perfusão dessa área dentro da próstata, que pode suspeitar um câncer. E, além disso, existe uma segunda característica que foi descoberta há pouco tempo, que a água ela tem uma capacidade de se difundir entre os tecidos, entre as células. Quanto maior a capacidade de difusão dela se difundir entre as células, maior o risco de um câncer. E esse exame consegue nos auxiliar muito. De maneira que, se eu tenho um paciente com suspeição para câncer de próstata, a ressonância multiparamétrica de próstata, ela é quase que um corte para me dizer, realmente existe uma grande suspeição para câncer de próstata. Esse paciente deve ser biopsiado. O que mais mexe com os sentimentos da pessoa é justamente aquela aflição de ela não saber o que tem, Quanta gente que fica ali na expectativa, naquela esperança de, óbvio, dizer não é nada, mas se for, que seja descoberto a tempo de reverter a situação, fazer um tratamento infalível, que hoje sim existe. A gente tem falado tanto de cura do câncer, com tantos depoimentos, é tudo muito palpável. Hoje a gente mostra que a pessoa vem e diz, nossa, isso aí é história para contar na minha vida. Qual que é a função da próstata? A próstata é uma glândula, todos os homens têm próstata, ela fica logo abaixo da bexiga, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, e ela é perfurada pela uretra, que é o canal urinário masculino, para poder fazer a micção. E ela tem uma única e exclusiva função, produção do esperma. Ela tem uma função reprodutiva. Ela auxilia na produção do chamado líquido seminal, aquilo que quando o homem ejacula, ele está ejaculando os espermatozoides que vêm dos testículos e por líquidos que banham os espermatozoides e o protegem na sua função reprodutiva, Então a função da próstata é uma função reprodutiva.
não é relacionado à potência sexual, não tem nenhuma outra função, a não ser única e exclusivamente função reprodutiva. Isso significa que se a pessoa tiver câncer de próstata, ela pode tranquilamente ter uma vida sexual ativa depois disso? Alguns tratamentos podem comprometer a função sexual, né? Mas o que a gente sempre coloca é câncer de próstata não é sentença de morte, principalmente câncer, não só de próstata como todo câncer, quando diagnosticado no início, você tem opções terapêuticas curativas com mínimo de sequelas. Dependendo do estadio onde você está diagnosticando e tratando, você pode ter algumas sequelas, dentre elas a disfunção sexual, né? Infertilidade? Normalmente a incidência do câncer de próstata já era uma população onde a fertilidade já não é uma preocupação. Já né? tiveram os filhos? Já tiveram os filhos, já tiveram a prole, né? Mas existem relatos de casos de pacientes mais jovens, mas são extremamente raros, né? Como que é o nome da pessoa que está ali? Nisa? Ah, Vanisa. A Vanisa Bertoncello está pedindo ali, eu acho que ela ligou a TV agora, aquela pergunta que eu fiz no início. É óbvio, se a pessoa enxergou ali no rodapé, Sionc, nova tecnologia para diagnóstico de câncer de próstata, também está lá, porque ela tem marido, claro, né? As pessoas que têm filhos em casa, têm namorada, enfim, a mulher dá um jeito, sim, de assumir o controle nessas situações também e dizer, ó, vou fazer aí, né, cumprir a minha missão, que é de te dar um empurrãozinho, vai lá e faça. Ela tem que continuar dizendo para o marido dela, ó, vá lá, faça regularmente o exame de toque, ou não precisa mais do exame de toque? Não, é necessário sim, né? Bem, primeiramente vou dizer que as mulheres são grandes amigas, nós grandes auxiliares no incentivo ao homem procurar se cuidar. Os homens são menos disciplinados do que as mulheres, né? Mas sim, o exame de toque retal e o exame de PSA ainda fazem parte, o rastreamento inicial. Quando você tem alterações ou no toque ou no PSA, eu diria hoje que é fundamental você fazer uma ressonância da próstata, ressonância multiparamétrica. Por quê? Assim você vai ter uma ideia melhor se realmente esse paciente tem doença e se principalmente se é uma doença significativa. Tá? A gente já entendeu um pouco do processo, a técnica ali, mas como é feito o exame? Ressonância. É dolorido? Não, é um exame totalmente indolor. É um exame de ressonância magnética, o que muda é a tecnologia de análise. Você tem softwares e tem aparelhos que conseguem fazer uma análise mais precisa. Você consegue, de um exame de ressonância normal, extrair mais informações para o diagnóstico. Mas é um exame indolor, totalmente rápido. As únicas contraindicações para a realização do exame são aqueles pacientes que têm próteses metálicas no corpo, né? Porque como é um exame relacionado ao magnetismo, né, você pode ter esse tipo de prótese de metais dentro do corpo pode inviabilizar a realização do exame. O resultado sai em quanto tempo? Porque vira um senso de urgência, né? Todo mundo naquela pressa de saber o que está acontecendo. Em média de 3 a 5 dias. Olha, é rápido. muito rápido mesmo. Quais sinais despertam o alerta, assim, fazem com que a pessoa comece a achar que pode ter algo errado? Antes de chegar ao ponto de passar por de ser submetido por um exame assim. Em casa mesmo, no dia a dia. Marisa, isso é muito importante. Quando você faz o exame de um homem, né, pensando em câncer de próstata, inicialmente a gente não quer diagnosticar nada. Porém, quando diagnosticar, normalmente eu quero diagnosticar quando esse paciente não sente absolutamente nada. Porque se já está sentindo, está em que estágio? Normalmente já é um estágio no mínimo moderado. No mínimo já está moderadamente avançado. Então, que aí implica em quê? E sintomas dos homens que já têm um câncer de próstata em estadio moderado são pacientes que têm uma dificuldade urinária grande, eles têm que urinar muito à noite, urinam sangue. Alguns pacientes chegam até a apresentar lesões ósseas, com metástases ósseas, com fraturas ósseas de estadios mais avançados. Mas, mais uma vez, a gente quando quer diagnosticar o câncer, em estadio inicial, quando você não sente nada. Ou seja, escute a esposa, escute o vizinho, escute as opiniões dos profissionais de saúde. Quebre tabus, deixe tabus, timidez de lado. Faça o seu exame preventivo, tá? O exame é indolor. E eu sempre digo, existe o tabu com relação ao exame de toque, que é muito comum, mas isso a gente vence como? Com informação. E ação, vai lá e faz, pronto. O próprio nome é informação, né? E programas aqui como o seu, que é a nossa função social de estar aqui levando esse tipo de informação às pessoas para que ela realmente, a melhor pessoa para cuidar da sua saúde é si mesma, é ela mesma. Então a nossa função aqui é levar a informação e ela tomar a atitude
Realmente Arrumar procurar. tempo na agenda, se encaixar também na programação, porque a gente sabe o quanto as pessoas correm, né? E a gente se inclui também nessa lista de gente que segunda a sexta está ali cuidando de uma coisa que é muito importante, a outra, mas e aí a partir do momento em que algo assim surge no meio do caminho, inesperado, aí você para completamente tudo que você está fazendo e o mundo não acaba para ir lá tratar a doença. Então vamos fazer, né, com cautela, muito a partir de que idade, então, o exame de toque? O exame de toque é a partir hoje dos 50 aos 70 anos, se o paciente não tem nenhum sintoma e se tem alguma dificuldade urinária, você começa dos 45 aos 80 anos. De quanto em quanto tempo? Anualmente. Todos os anos, Todos pelo menos os anos. uma vez. Pelo menos uma vez. E a gente sempre vai levantar a bandeira aqui do quanto é importante você procurar um hospital de referência confiável. A gente tem, aos poucos, apresentado para vocês todos os profissionais com uma credibilidade assim absurda que fazem parte da equipe do SEONC, não só aqui em Cascavel, lá em Francisco Beltrão também. E para a gente falar com verdade aqui, né, dar um toque para você dizer, olha, vai lá fazer esse incentivo, a gente tem que também ter sintonia, sabe? Se espelhar naquilo, dizer, olha, eu vejo que combina com o Viva Bem, que faz parte também, né, daquele propósito que a gente tem todas as manhãs aqui, de dizer para você, ó, tenha sim uma vida longa, mas que não seja acamado dos 60 aos 100. Né? Ninguém quer isso. Então, que a pessoa fique nativa por muito tempo e mesmo que viva aquele, né, dilema de dizer, nossa, mas eu tô com câncer de próstata, talvez abale minha vida sexual, mas é melhor você estar vivo aí para curtir os outros prazeres da vida, nem que, né, esse você deixe de lado, do que se despedir cedo demais de quem você ama tanto. Não concorda comigo? Então, vamos lá? Atitude. Doutor Barreira, muito obrigada. Muito obrigado. Tá? Cuide muito bem dos pacientes que vêm até de outros estados para cá sempre, tá? Agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Show!